E aí, pessoal, eu sou o Ticho Banga, estamos aqui temos que saber para mais uma aula, ok? Então, na aula de hoje a gente vai resolver esta integral, ok? Então, vamos resolver. Bom, então, pessoal, a gente quer estar aqui a resolver essa integral. Para a gente poder resolver essa integral, a gente pode aplicar uma expressão trigonométrica, né? Podemos dizer que o nosso x é igual a tangente de t, ok? Então, podemos aplicar essa expressão trigonométrica. Então, daqui, como aqui nós temos o dx, precisamos deixar o nosso dx. Então, como é que a gente acha o nosso dx? É só derivar ambos membros. Então, podemos dizer que o nosso dx é igual... Qual é a derivada de tangente? A derivada de tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? Nesse caso de t, porque aqui é t. Ok? Então, vamos dizer que essa parte derivada de tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Ok? Então, colocamos aqui dt, porque derivamos em relação a t. Ok? Então, daqui, podemos dizer que essa integral, né, será igual à integral de... Coloco aqui traço de fração. Aqui eu tenho dx, ok? Então, eu sei que o nosso dx é igual a dt, então, sobre cosseno ao quadrado de t. Ok? Então, aqui posso colocar o meu dt, então, sobre cosseno ao quadrado de t. Ok? Então, esta parte é o meu dx, que é o meu dx, que é essa expressão. Ok? Depois tem essa parte de x ao quadrado mais 1. Então, coloco aqui parênteses reto. O meu x, quanto é que vale o meu x? Vale tangente de t. Então, vai ficar aqui tangente de t. Então, como aqui está ao quadrado, o tangente também tem que ficar ao quadrado. Então, depois tem essa parte de mais 1. Então, eu coloco aqui mais 1. Ok? Fecho está ao quadrado. Então, posso dizer que essa expressão, né, é igual. Então, tenho aqui o símbolo de integral. Então, traço de fração. No numerador tenho dt. Então, coloco aqui o meu dt. E aqui no denominador tenho cosseno ao quadrado de t. Então, coloco aqui cosseno ao quadrado de t. Então, aqui multiplica. Então, tenho que saber quando equivale tangente ao quadrado de t. Então, mais 1. Então, quando equivale? Para a gente saber, recordar quando equivale aquela expressão, vamos recordar da identidade trigonométrica fundamental. Então, eu sei que seno de t, nesse caso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Ok? Então, isto aqui quer dizer que... Então, se eu quero ter tangente, eu só divido tudo por cosseno. Então, se eu divido aqui por cosseno, né? Se eu faço aqui por cosseno ao quadrado, nesse caso de t, aqui também por cosseno ao quadrado de t, aqui também sobre cosseno ao quadrado de t. Então, seno sobre cosseno vai dar tangente. Então, aqui fica com tangente ao quadrado de t mais, né? Aqui, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai ficar 1. Ok? Então, isto aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Ok? Então, essa expressão que é esta aqui. Então, essa expressão aqui vale 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, aqui eu vou substituir por 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas aí, como tem esse outro quadrado, aqui vai ficar a 4, né? Porque aqui está elevado a 2, aqui nessa expressão. Então, aqui também vai elevar a 2, aqui vai ficar elevado a 4. Então, significa que esta expressão vai ficar 1 sobre cosseno a quarta de t. Então, é a quarta aqui, porque aqui está elevado a 2. Vai ficar aqui ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Depois, com esse 2, vai ficar elevado ao 4. Okay? Então, aqui posso tirar esse parênteses e colocar aqui 1 sobre cosseno a quarta de t. Então, vou repetir porque aqui é a quarta aqui. Então, esta parte que está dentro de parênteses, que é esta aqui, vale 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Então, que é esta aqui. Então, elevado a esse 2, fica a quarta. Ok? Então, daqui posso apagar isto aqui, que só foi para a gente recordar de essa relação trigonométrica. Então, dando continuidade à nossa integral, né? Podemos dizer que a nossa integral será igual à integral. No numerador, nós temos o dt. Ok? Então, sobre... No denominador, podemos simplificar este ao quadrado com aqui. Então, aqui vai ficar 1 sobre cosseno. Então, tirando 2 aqui, esse 2 aqui vai ficar elevado a 2. Ok? Então, fica cosseno ao quadrado de t. Então, daqui podemos dizer que é igual à integral de... Então, este aqui, como é uma fração aqui no denominador, passa a multiplicar no numerador. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de t. Então, depois de t. Ok? Então, daqui a só a gente recordar como é que a gente faz para integrar uma expressão tipo integral de cosseno ao quadrado de t. Então, onde a gente aprendeu lá nas bases, né, que para a gente poder integrar esse tipo de expressão tipo cosseno ao quadrado, a gente tem que recorrer a essa forma. Diz cosseno ao quadrado de t é igual a 1 sobre 2, entre parênteses 1, mais cosseno de 2t. Ok? Então, fecho esse parênteses.
Então, é dessa forma que a gente aplica aqui para a gente poder integrar aqui. Então, se fosse seno ao quadrado, nós usaríamos a forma de seno de t, nesse caso ao quadrado aqui, é igual a 1 sobre 2, entre parênteses 1 menos, quando é seno aqui já é negativo, com seno de 2t, ok? Então, se aqui fosse seno, a gente aplicaria essa forma. Então, como é que cosseno? A gente aplica essa forma de seno. Então, aqui a gente pode dizer que é igual a integral de 1 sobre 2, entre parênteses, né? 1 mais cosseno de 2t. Então, a gente fecha aqui, coloca dt. Ok? Então, para a gente poder então, integrar essa expressão, essa vai recorrer a esta forma. Se fosse cosseno, a gente recorreria a essa forma. Ok? Então, vou apagar aqui, que é para a gente poder continuar. Então, daqui é só a gente continuar. Então, esse 1 sobre 2, como é uma constante, não nos interessa. Então, se a gente integrar aqui, ok? Então, posso dizer que a nossa integral, né, é igual. Então, primeiro começo com esse 1 sobre 2, que é uma constante. Então, depois eu integro 1. Qual é a integral de 1? A integral de 1 é t. Okay? Então, depois mais. Qual é a integral de cosseno de 2t? Então, a integral de cosseno é seno. Então, a gente coloca aqui seno de 2t. Ok? Então, se fosse derivada aqui, a gente multiplicaria aqui por 2. Então, como é integral, a gente vai dividir aqui por 2. Ok? Então, depois fechamos parênteses. Então, depois terminamos nossa integral, colocamos aqui o mais c. Ok? Então, como a nossa integral inicial é dada em relação a x, então temos que ter aqui a nossa resposta em relação a x. Ok? Então, a partir dessa relação que diz x é igual a tangente de t, eu sei que o meu x é igual a tangente de t. Ok? Então, posso dizer que o meu t, né, é igual a arc tangente de x. Ok? Então, daqui é só onde eu tenho o meu t, eu substituo por arc tangente de x. Ok? Então, aqui seria igual, né, a 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho o meu t, que é onde o meu t vale a tangente de x. Então, substitui aqui por arc tangente de x. Ok? Então, depois mais. Então, teria aqui seno, né, de 2 vezes. Então, aqui o meu t vale arc tangente de x. Então, substitui aqui por arc tangente de x. Ok? Então, depois fecho aqui mais c. Ok? Então, só que escrever dessa forma não fica bem, né? Então, quem não quiser escrever dessa forma, o que é que pode fazer? Então, vou apagar aqui para escrever uma forma alternativa, né? Só para nós não termos seno de 2 arctangente de t. Mas não está errado deixar assim. Então, só vou escrever de uma forma melhor. Então, uma forma alternativa, né, é dizer, antes de substituir o t por arctangente de x, então é dizer que esta expressão, né, é igual a 1 sobre 2, que é isto aqui, depois entre parênteses t, que é esse t, então mais. Então, temos que saber aqui que o meu seno, né, de 2t, isto aqui é igual a 2 seno de t, então depois com seno de t. Então, essa expressão de seno de 2t é igual a isto aqui. Então, aqui, como está dividido esse 2, só vai ficar praticamente essa expressão. Então, vai ficar aqui o seno, né, de t, então, que multiplica com seno de t. Ok? Então, depois mais c. Então, ainda não fizemos a substituição, né? Só estamos a tentar simplificar essa expressão. Ok. Então, daqui o que nós podemos fazer? Como nosso tangente de t vale x, nós vamos procurar saber quanto é que vale o nosso seno de t, quanto é que vale o nosso cosseno de t. Ok? Então, primeiro, nós temos que saber que o nosso cosseno de t, né, é igual a 1 sobre raiz quadrada de tangente de t, nesse caso ao quadrado, mais 1. Ok? Então, esta aqui é uma forma trigonométrica que nós temos que conhecer. Ok. Então, como o nosso tangente de t vale x, né, tangente de t igual a x, nós podemos dizer que é igual, né, para esse nosso exercício vai ficar 1 sobre raiz quadrada de tangente de t, que é x ao quadrado, então depois mais 1. Ok? Então, a tangente de t é x, então por isso que a gente substitui aqui por x. Então, como é que está ao quadrado? Ficou ao quadrado. Ok. Então, agora vamos para o seno, né? Então, podemos dizer que o nosso seno de t é igual. Nós sabemos que seno é cosseno vezes tangente. Nós sabemos que cosseno vale essa expressão. Então, cosseno é 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Então, essa parte é do cosseno. Então, faz a gente multiplicar por tangente. Quando é que vale o nosso tangente? Vale x. Então, vamos multiplicar aqui vezes x. Por quê? Porque o seno
é cosseno, né, que é essa expressão, cosseno dessa expressão, então vezes tangente que é x, ok? Então, e fazendo essa multiplicação, é só fazer 1 vezes x que vai dar x. Então, aqui eu posso escrever simplesmente x aqui em cima, ok? Então, aqui eu coloco x, ok? Aqui, essa depois, onde tem t, eu substituo por essa expressão, onde tem seno, eu substituo por essa expressão, onde tem cosseno, eu substituo por essa expressão, ok? Então, para aproveitar esse espaço, vou escrever essas fórmulas aqui. Então, vou escrever aqui que o meu cosseno de t é igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1, ok? E o meu seno de t é igual, então, qual vale o meu seno de t? Vale x, então, sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Ok. Então, como essas fórmulas eu escrevi aqui, posso apagar aqui para aproveitar esse espaço. Então, aqui para finalizar, posso dizer que essa minha expressão, né, é igual, tenho aqui 1 sobre 2, que é este aqui, entre parênteses, o meu t. O meu t vale arco tangente de x. Então, eu coloco aqui arco tangente de x. Ok? Então, depois mais seno de t. Então, quanto é que vale o meu seno de t? Seno de t, que é essa expressão, vale x. Então, sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, depois vezes o cosseno de t. Quanto é que vale o cosseno de t? Vale 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, depois fecho aqui, depois mais c. Ok. Então, para finalizar, é só multiplicar essas duas expressões. Ok? Então, podemos dizer que esta expressão é igual a 1 sobre 2. Temos aqui arco tangente, né, de x. Então, depois mais x vezes 1 vai dar x. Ok? Então, sobre raiz de x ao quadrado mais 1 vezes raiz de x ao quadrado mais 1. Então, é a mesma expressão que se multiplica duas vezes. Então, aqui vai ficar ao quadrado. Nesse caso, vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1. Então, ao quadrado. Ok? Então, porque é a mesma expressão que se multiplica duas vezes. Então, fica ao quadrado. Depois, fechamos aqui. Então, depois mais c. Ok? Então, para finalizar, ficamos esses dois com a raiz. Ok? Então, como não tenho mais espaço, vou apagar aqui mesmo. Então, apago este aqui, né? Porque simplificamos esses dois com a raiz. Então, apago também a raiz. Ok? Então, dito isso, significa que a nossa integral vale essa expressão. Ok? Então, a resolução desses exercícios poderão acompanhar aqui no nosso livro de cálculo integral. Então, porque ali nós temos a resolução de mais de 1000 exercícios. Então, este aqui está resolvido no nosso livro e muitos outros exercícios. Ok? Então, caso queiram aprender mais sobre cálculo integral, vocês poderão aprender com o nosso livro de cálculo integral, né? Onde a gente ensina no nosso livro cálculo integral desde as bases até nós chegamos aqui. Ok? Então, para a gente poder resolver esse exercício, nós precisamos de um conhecimento básico, né? Então, no nosso livro nós ensinamos desde as bases até nós chegamos aqui. Então, caso queiram aprender mais sobre cálculo integral, não se esqueça de adquirir o nosso livro. O nosso livro custa apenas R$ 199 meticais para os moçambicanos e R$ 25 para os brasileiros. Ok? Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula com mais vídeos. Então, até a próxima aula e tchau!